Pessoal, na aula de hoje vamos tratar aí talvez de um dos temas mais importantes neste semestre, nessa nossa disciplina de economia, que é o conceito de inflação, tá? Já que é o tópico quente do momento aí. Com base nessa imagem, com base em tudo que alguns de vocês estão vivendo nessa segunda onda da pandemia, eu pergunto para vocês, o que é inflação? É o valor de uma moeda? É o valor de uma moeda, beleza? Com relação ao quê? Com relação ao poder aquisitivo dela, o quanto uma unidade monetária consegue adquirir. Aí eu não sei certinho qual é a definição, não. Exatamente. Você tocou no ponto fundamental. A inflação é a valorização ou desvalorização de uma moeda que vai atingir o ponto final desse processo vai ser o poder aquisitivo do consumidor, que pode aumentar ou diminuir de acordo com a inflação. Perfeito. Você trouxe as consequências de uma inflação, né? Mas o que seria a inflação? Por exemplo, quais itens nesse último ano alguém de vocês aí sentiu que o bolso pesou? Estou usando essa metáfora, né? O bolso pesou. Ou então essa imagem aqui do carrinho, né? Agora o meu pai só usa o meu carrinho de compras para fazer compras, né? A menininha reclamando. Que é o efeito da inflação, como o Christopher acabou de comentar. Alguém faz compra aí ou não? Talvez vocês nem façam compra, né? Aí talvez não O sinta que eu tanto. senti mais foi a carne mesmo. Os outros itens também eu senti bastante, mas como eu não compro em quantidade grande, porque eu Uhum. moro só eu e minha esposa, e acaba que só senti mais na carne mesmo, que Na carne. subiu enormemente. Exatamente. Você só sentiu mais na carne porque é você que compra a carne? Não, eu compro todos os itens, mas Entendi. os outros eu compro com a frequência bem mais baixa, então Sei, sei. acaba que faz uma diferença grande. Não, sim. Eu acho que foi quase tudo. Óleo, arroz, feijão, tudo. É. Para outras pessoas há outras variáveis, né? Sim. Vocês estão tocando em pontos fundamentais que nesses últimos anos, nesse último ano, teve aumentos substanciais. O preço da carne, se eu não me engano, teve um reajuste de mais de 20% agora que eu estou falando, né? Esses últimos 12 meses, e já está vindo de crescimento, né? Até antes da pandemia. O óleo dobrou praticamente, o arroz chegou a ter 70%, o feijão por volta disso, se eu não me engano. A gente pode até pegar os preços aqui da internet, né? Itens da cesta básica. A questão é o seguinte: o salário de vocês, a bolsa de vocês, aumentou na mesma proporção que aumentou o preço da carne, do arroz, do feijão, do óleo de cozinha? Não. Aumen- Não aumentou, correto? Correto. A maioria de vocês, eu imagino. Aí que está o fenômeno da inflação. Quando os preços de um produto sobem e a renda do consumidor não acompanha esse processo, a gente tem o que? As consequências de uma inflação, que é a perda do poder de compra de um consumidor. De cara, nós já vimos na nossa curva de demanda. O que acontece quando o consumidor começa a ganhar menos? Na verdade, ele começa a ganhar menos, né? Porque o dinheiro dele está valendo menos. O que acontece com o consumidor quando ele começa a diminuir a renda dele? Qual que é a tendência da demanda? A demanda cai porque ele consome menos, né? Exatamente, a demanda cai porque ele consome menos. E quando a demanda começa a cair, qual que é a tendência da oferta? Se a demanda começa a cair, o que acontece com o empresariado? Ele diminui a oferta. Ele diminui a oferta, Ou sobe o preço. só que ele está com o estoque parado. Aí o que, que ele faz? Muitas vezes, Ele abaixa o preço também? ele abaixa o preço. Eu pergunto para vocês, está acontecendo isso hoje? Mano, não vejo isso não. Nós estamos num fenômeno, não vou dizer nem atípico, comum na economia, que chama de estagflação, que é o pior dos mundos, que é o momento em que a economia está estagnada, que a demanda
A demanda está diminuindo e os preços, pior, os preços estão aumentando. Que são fenômenos, entre aspas, anômalos, né, no mercado. Isso é o pior dos mundos. Por quê? Porque a população empobrece e empobrece mais ainda porque ela não consegue gerar uma pressão sobre a oferta. Então, o que nós temos? 15% da população desempregada hoje, pelo menos, né? Muitos perderam o poder de compra e os preços subindo, não diminuindo. Claro que tem vários fatores para explicar isso daí, que a gente vai discutir, tá? Mas o que é inflação? Vocês trouxeram exemplos claros da inflação. A inflação nada mais é do que um aumento desordenado dos preços no mercado, tá? Um aumento persistente ou desordenado dos preços no mercado. Essa imagem anterior mostra, né? Um aumento sucessivo de preços de um produto ou um serviço no mercado. Isso é um fenômeno da inflação. Lembrando que a inflação tem esse aumento desordenado dos preços, o que faz com que o consumidor, muitas vezes, tenha uma perda do seu poder aquisitivo. E isso gera um problema econômico, porque, como a gente viu, com a perda do poder aquisitivo, esse consumidor começa a consumir menos, consumindo menos, isso vai afetar a oferta. Lembrando que a oferta que muitas vezes traz estímulo para a economia a partir da contratação da demanda, né, de funcionários, que seriam a demanda. Então é um problema seríssimo essa questão da inflação, que ela empobrece a população, né, e esse empobrecimento muitas vezes afeta a própria oferta. O sistema tem uma certa interligação aí, tá? Então a inflação nada mais é do que essa variação de preços de um produto ou um serviço no mercado, esse aumento persistente aí, tá? Aí a gente poderia ficar contando vários exemplos. O caso da gasolina é emblemático, né? A gente está observando quanto que está o preço da gasolina agora nos postos. 5,80, Daniel, a última vez que eu vi. Quanto? 5 e? 5,80, a última vez que eu vi. Caramba, Semana passada. Eu tô mais ou menos igual alguns de vocês aí, com esse negócio de quarentena, fica em casa. O ápice da minha aventura é ir no supermercado, né? Eu tenho quase que... Eu produzo até testosterona quando eu vou ao supermercado, né? Situação ali, adrenalina, testosterona, é o ápice da minha aventura hoje, né? E abastecer o carro, que eu faço menos ainda porque eu tô saindo menos, né? Então já faz um tempo que eu não abasteço. 5,80. Enfim, 9 aumentos sucessivos. O que isso está trazendo, por exemplo, para os caminhoneiros, que era o exemplo que a gente estava dizendo? A margem de lucro dele, ainda que seja o diesel, muitas vezes, está corroendo. O caminhoneiro está ficando mais pobre porque o preço do combustível está aumentando, né? Ou seja, nós estamos observando uma pressão inflacionária sobre isso. Beleza? Esse é o conceito de inflação, então. Um aumento desordenado dos preços de produtos ou serviços no mercado. E que afeta, consequentemente, o que afeta, consequentemente, o poder de compra de um consumidor, né? Então, há 30 dias atrás, os R$150 de vocês já não vale mais hoje. R$150 ontem já não tem mais esse valor, porque você não consegue mais comprar o que você conseguia com R$150. Beleza? Alguma dúvida com relação a esse conceito de inflação? A gente vai discutir agora os efeitos da inflação e as variações e o que causa a inflação. Mas com relação ao conceito, beleza? Beleza. Eu vou só parar a gravação aqui, só para mudar de assunto, que aí eu gravo de novo, facilita quem estiver assistindo depois.